Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a palavra de Deus, para nós fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham assim um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 4 de março de 2026, a lição 10 de hoje, ela tem como título Sombra ou Corpo? A carta de Paulo para a igreja de Colossos, que está ali no livro de Colossenses capítulo 2, versículos 16 até 19, ela é um dos textos assim que por muitos estudiosos e teólogos eles entram muito em discussão sobre esse texto, né? E onde eles debatem sobre esse assunto, onde eles querem fazer uma doutrina, eles querem fazer uma teologia através de um único verso só das Sagradas Escrituras, e através desse texto interpretar e tirar uma conclusão geral. E a Bíblia, para que se tenha o devido entendimento, ela tem que ser lida texto com texto, capítulos e versículos de outros livros para poder ter o entendimento disto. E é o Espírito Santo que vai te dar essa sabedoria. E assim você tem que ler outras passagens bíblicas para entender essa, principalmente aqui Colossenses 2, 16 até 19. Em Atos 16, 13, vemos que Paulo sempre ele observou o sábado, e era costume dele nesse dia ele ir à sinagoga, e lá ele dava mensagens, sermões. Era costume dele, era hábito dele ir aos sábados, né? Como é que ele poderia, nessa passagem de capítulo 2 de Colossenses, versículos 16 e 19, dizer que o sábado, por exemplo, foi abolido? De forma alguma, né? E quando ele fala aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 19, ele não está abolindo mandamento algum, né? Porque ele estava falando das práticas cerimoniais que era costume dos judeus, principalmente após a construção do tabernáculo, onde eles tinham cerimônias, eles tinham dias de festas, que os judeus gostavam muito de festas, né? O povo de Israel gostava muito de festas, né? Comemorações, e Paulo estava falando sobre isso. E assim, após a vida de Jesus, essas cerimônias todas elas se cessaram, né? Que Oséias fala lá no capítulo 2, versículo 11, que cessou-se isso. E era isto que do passado, né, dessas festas cerimoniais, elas só ficaram sombras, né, para algo que iria acontecer muito maior para frente, né? Por exemplo, que viria Jesus, mais importante, né? E no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 16, menciona essas práticas judaicas. Aparentemente elas continuavam sendo observadas, né, posterior à vinda de Jesus, por pessoas, por judeus que foram convertidos ao cristianismo. E assim, essa passagem de Paulo ela é muito mal interpretada, e é essencial nós analisarmos, e as pessoas analisarem com bastante atenção. Em primeiro lugar, a palavra que ele diz lá, portanto, né, que Paulo diz, indica que Paulo tirou uma conclusão que havia tido antes, né? E nos versos anteriores ele rejeitou veementemente a necessidade da circuncisão literal, que foi uma das coisas que ele combateu, Paulo, né? Que Paulo combatia.
destacando que o mais importante é a transformação de um coração, a modificação de um coração que aceita Jesus como Salvador e que obedeça os estatutos e mandamentos que Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículos 11 até 15. Além disso, que ele menciona, né, comida e bebida nesse versículo, refere-se às ofertas que eram levadas pelos israelitas ao templo, né, no passado, que eles continuavam a fazer isto. Por fim, a expressão dia de festa ou lua nova, os sábados, parece remeter a Oséias 2:11, quando houve o cessamento de tudo isto, onde a mesma sequência de dias cerimoniais ela é mencionada por Oséias, incluindo os sábados cerimoniais que os judeus e o povo de Israel tinham muito, que está lá em Levítico capítulo 23, versículos 11, 24 e 32. E para nós entendermos, ter a sabedoria, o entendimento, é fundamental a observância, a explicação do próprio Paulo, que ele fala com detalhes. Essas práticas eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo de Cristo é muito maior que tudo isso, que está lá em Colossenses 2,17. Esses dias cerimoniais, assim como os sacrifícios que apontavam para a obra de Cristo que viria, era só realmente uma direção que Deus havia dado para eles saberem que Jesus viria, que está lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. O sábado, por outro lado, ele foi instituído, sabe aonde? Lá no Éden, né? Quando Deus realmente mencionou para Adão e Eva, quando Deus criou realmente o universo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Esse é o sábado que jamais deve ser mexido, porque realmente é um mandamento que Deus deu, os 10 mandamentos para Moisés, que tem que ser observado. E isto, quando ocorreu isso, esse sábado, foi antes do pecado, porque o sábado existia antes, muito antes que os sacrifícios cerimoniais eram feitos e adotados, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Portanto, ele não era uma sombra destinada para desaparecer após a cruz, jamais. E sim, o sábado deveria ser observado. Estudos recentes demonstram que a melhor tradução do verso 16 é a seguinte, ó: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, que do grego que é brosei, kai e posei, brosei, kai em posei, que é essa palavra grega, ou por qualquer outra coisa ou parte, que quer dizer merei, de um festival que eles faziam de lua nova, os sábados, que isso aí era passado, né? Que era do passado. Isto é sombra de algo melhor que vive no presente. Eram essas celebrações que eles faziam em cultos, né? Que eram sombra das coisas futuras que viriam, que o próprio Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17. E não necessariamente em dias em si. E assim, essas festas elas se cessaram, né? E o Paulo menciona que essas cerimônias, que eram práticas antigas dos judeus, ligadas ao sistema judaico, e que agora já era passado, porque a salvação excedeu para toda a humanidade, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, sejam salvos. Existem muitas discussões e debates, né, sobre as quais foram palavras exatas que o apóstolo Paulo menciona aqui em Colossenses 2, versículos 16 e 19, de onde ele extraiu, por exemplo, a expressão dia de festa, ou lua nova, ou sábados, que ninguém poderia julgar pelas festas que eles faziam nas ocasiões e que muitos judeus estavam continuando a fazer. Eles não eram, Paulo quis dizer para eles, vocês não vão ser julgados por isto, mas por o que vocês vão fazer daqui para frente, observando o verdadeiro sábado, o 7º dia. E a resposta que está em Oséias, capítulo 2, versículo 11, nos diz algo importante. Olha o que diz aqui em Oséias 2,11, que Deus menciona para o povo de Israel: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Ele está falando das festas que eles faziam nos sábados, as festas que eles faziam cerimoniais, eles gostavam de fazer muito isso, após a vinda de Jesus seriam cessadas
posteriormente, que depois aconteceu, e Osés fala bem antes disso. Essas festas faziam parte das leis cerimoniais criadas por Moisés, na ocasião quando foi construído o tabernáculo terreno, o tabernáculo terreno, quando faziam sacrifícios de mortes de cordeiros sem manchas, que apontavam para a primeira vinda de Jesus, e quando ele veio, cessou, acabou. E quando Cristo veio, essas festas acabaram, que não tinham mais sentido, ficaram no passado como sombras. E Paulo menciona em Colossenses 2,17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, que está em Colossenses 2,17. A liberdade do cristão em fazer festas ela é condicionada a Cristo como o cabeça da igreja, o controlador do corpo, que nós somos membros que fazemos parte do corpo de Cristo. E assim, os cristãos são como membros, né? Não se submeter a Cristo, obedecer e cessar essas festas garante a introdução do erro, né? Porque eles não estavam obedecendo a Cristo e estavam fazendo festas, né? A carta de Paulo aos Colossenses mostra informações claras de que havia uma influência sobre isto, provocando divisões dentro da igreja, porque judeus continuavam a fazer aquelas festas antigas. Lembrando que a igreja de Colosso, os membros que na sua quase totalidade, eles eram gentios, eles eram estrangeiros, mas continham alguns judeus que foram convertidos, né? Que estavam querendo voltar àquelas práticas antigas dos judeus que não eram necessárias naquele momento, porque elas se cessaram, que o próprio Deus cessou através de Oséias mencionando isto. E os judeus convertidos ao cristianismo que tentavam observar essas práticas já tinham sido superadas, já tinha acontecido. Que Paulo fala em Colossenses, justamente em Colossenses capítulo 2,18. E diante desses líderes da igreja que viam a entrada de práticas judaicas superadas e não faziam nada, até Jesus criticou a postura deles, a suposta humildade desses líderes, que está em Mateus capítulo 6, versículos 1, 5, 7 e 16, porque quando Jesus veio à terra, ele encontrou assim uma religião maculada por falsas práticas, pela cobiça, pela inveja, com tradições humanas que eram do passado, eles continuavam. As festas cerimoniais continuavam, mas Jesus já tinha vindo. Eles continuavam com aquelas mesmas esmolas, faziam orações e jejuns seguidos de reconhecimento de elogios para eles próprios, né? Isto alimentava o ego deles dentro, ou seja, alimentava a parte interior deles, eles ficavam satisfeitos por isso. E o verdadeiro, isso aí é um verdadeiro serviço para a igreja, para Cristo mesmo. E as festas o que eles faziam era para isto. E o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, foi transparente nesse verso 17, que ele diz justamente isto. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. É Jesus dizendo, eu sou o único Salvador, o único meio de salvação, o único meio de contato entre os homens e Deus. Porque o que aconteceu no passado, se cessaram. Eis aqui, eu estou para salvar a humanidade. Que você, meu amigo e minha amiga, possa entender essa verdade com sabedoria, buscando através do Espírito Santo esse entendimento. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.